Oi pessoal, oi gente amiga, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu espero que toda brasileira, todo brasileiro esteja muito bem hoje, né? Com a barriguinha cheia, com um sorriso no rosto, né? Alguns lugares aí estão passando pelo recesso do feriado e outros já estão trabalhando, porque a vida não para, né? Mas eu venho aqui, né? Para falar de um assunto muito delicado, né, que pode pode fazer polêmica em cima dele, do que eu vou falar aqui, mas que é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a paneira, né? Não pode ficar achando que tudo é bonitinho, tudo é engraçadinho, porque não é, né? Quando a gente viu ali o nosso presidente da República, o atual, o Lula, né, falando lá nas reuniões, né, com a ONU, com a G20, enfim, ele sempre estava falando sobre o mundo ter paz, né, sobre o mundo ter paz. Mas no Brasil, a gente sabe que existe dois grupos de pessoas: aqueles que são os ricos, milionários, bilionários, né, que vendem para os mais pobres, os emergentes, os mais pobres, os mais coitados, né, os que chegaram de novo à miséria por causa de um governo anterior que pensava que tinha que exterminar as pessoas que não são ricas, né, que não têm dinheiro, da face da terra, né, não auxiliando com saúde, não auxiliando com nada, né, não deixando aí os PAC que o governo atual já tinha, enfim. Porque a gente tem leis no Brasil, a gente já percebeu aí, né, entre aspas, tem leis para rico, tem leis para pessoas que têm dinheiro, né? Mas não é bem assim. Porque a gente tem as nossas súmulas, a gente tem o guardião da nossa lei, da Constituição, que é o STF. Lá, muitas pessoas a gente vê muitas das vezes, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, né? Vamos pro STF. E lá não tem mamata, né? Lá não tem disse-me-disse, lá não tem coitadinho. Lá é a realidade, é a lei nua e crua. Mas por que muitas das vezes as pessoas, né? Muitas das vezes ricos e milionários iam, né? Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Ou outros lugares aí que era mais maleável, né? Por que o governo atual quer que os governos, as prefeituras voltem a respeitar o Distrito Federal, né? Porque a gente tem uma lei só, a gente não tem 2, 3 leis. Mas o que eu vim falar aqui, né, que não é política, mas que a gente tem visto aí grandemente pessoas do ramo religioso, né? Que a gente vai falar ramo porque ganha muito dinheiro, é muito milhões, né? Eu tô aí com índices atrasados, né? Mas eu me recordo quando uma vez eu abri o jornal e tava lá falando que o Malafaia tinha 150 milhões, né, de patrimônio. Então a gente pode pensar nos outros. E isso há 200 anos atrás, vamos falar assim, né, há 10, 20 anos atrás, que já deve ter aumentado, né, triplicado, porque o pessoal não paga imposto, o pessoal abre uma igreja a cada esquina, tem a persuasão, né, de falar que vai ter um lugar no céu, que vai... você paga aí o teu lugarzinho no céu, né? E eu tô aí fazendo rodeio, falando dessa maneira, por quê? Porque a gente sabe, gente, que o nosso país passou por uma crise muito grande, uma crise enorme, né? A gente passou pandemia, a gente passou crise econômica, a gente viu muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. Aí trouxeram aí uma realidade do empreendedorismo muito falho, né? Puseram até negócio na polícia, enfim, fizeram uma bagunça. E foi cartão corporativo para tudo que foi lugar, né? Porque quando a gente tem o nosso status, quando a gente tem nossa casa, eu vou abrir uma aspa aqui, uma vírgula aqui. Quando a gente tem as nossas coisas, né? Depois é só se preocupar com o que você vai comer. Mas pegou todo mundo, né? Tanto rico como pobre foi
foi pego de surpresa, né, com essa crise, porque nós somos, o Brasil é considerado o país que alimenta o mundo. Mas por que não alimenta seu próprio país? Né? Há uma coisa errada aí. E quando alimenta de restolho, alimenta de resto, né? A gente vê aí plástico na comida. A gente vê aí uma situação muito errônea. Muita gente ganhando dinheiro, muitas indústrias, muito comércio ganhando dinheiro com coisas que não tem substância alimentícia, né? Não tem vitaminas, sais minerais, não tem nada. A gente come e desculpa o termo, come para cagar, né? Porque só vai enganar o estômago, só vai enganar o corpo, e isso vai fazendo a gente envelhecer mais rápido, isso vai fazendo muita população ficar obesa demais, né? E o que é para os parlamentares estar lá no Congresso falando sobre isso? Não, eles ficam puxando sardinha para situações corriqueiras, né? Eu sei que não é tão corriqueira assim a guerra de Israel e Palestina, mas a gente sabe que muitos países se aproveitam daqueles países, né? Tanto turismo, tanto qualquer situação, porque tem gente, e gente que é pobre, sofrida, coitada, né? Que custou ali para ter a sua habitação, para ter o seu alimento, e, né, de repente, vem um grupo, né, porque a gente percebeu ali que quem começou a guerra foi Israel, né, contra esse grupo aí. A gente sabe que a gente não pode igualar todo mundo, mas se um país não tem leis, se um país não tem uma política, vira bagunça, isso a gente sabe porque o nosso país, no governo passado, né, no governo federal passado, a gente viu que a gente penou. Muitas pessoas ganharam dinheiro, ganhou muito dinheiro, mas ganhou dinheiro por baixo do pano, ganhou dinheiro erradamente, né? E que essa índole ficou tão assim bem vista, né? E sendo má vista, né? Aquela coisa, quando você fica falando ali a mentira várias vezes, a mentira acaba se tornando realidade. Então, eu vejo ali, hoje, eu tô vendo jornais, eu tô vendo... Porque eu gosto de assistir certas emissoras de TV, né? Eu gosto de ouvir certas rádios, mas eu não gosto de ouvir coisas que tá sendo falado no momento, né? Pessoas com dó de quem tá morrendo de fome lá em Israel, quem tá morrendo de fome lá na Palestina, né? E muitas das vezes a gente viu pessoas aqui no Brasil indo pra rua, perdendo suas coisas, saindo das suas casas, né? Virando aí mendigo, né? Virando pessoas de rua, né? A família inteira na rua, porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, né? E ninguém se preocupou. Ninguém foi lá e deu a mão, ninguém foi lá e fez alguma coisa. Aí entrou o governo atual, e mexeu ali na reforma tributária, voltou o novo PAC, voltou a circular o dinheiro no país, e a gente vê aí a engrenagem quase pegando um ritmo, né, para que a gente venha ter aí esses 4 anos vindouros, né, e melhor. Mas a gente vê muita choradeira na televisão. Aí você fica pensando, e as pessoas daqui? E as pessoas que morreram? E aqueles índios que morreram? Os Yanomamis, né? E aquele pessoal lá, que o recurso demora para chegar e tem que ir de helicóptero? E nós aqui? E essa guerra civil que teve aqui? Guerra civil não, né? Foi uma guerra de parlamentares. A gente não sabe nem rotular isso daí. Porque parlamentares que é para estar lá no Congresso Nacional, para cuidar do país, para ajudar o país, né? Fica preocupado agora com dar reportagem de fora, né? Dar reportagem de outros países. E a gente não pode aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Então hoje que é um dia de recesso, hoje é um dia de pós-feriado, né? Um dia também para nós no Brasil que é religioso, né? Que é a Santa Aparecida aí, que muita gente é padroeira, deixou de ser padroeiro para seguir aí a igreja evangélica, né? Porque eles é uma persuasão tão grande que entra na tua mente, tira o teu costume, a tua cultura, né? E eles aí levantam uma bandeira grande de Israel, como se Israel fosse o nosso país.